seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, o podcast da Sustentare Seguros. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Oliveira, o CEO da Sustentare. A gente está iniciando uma nova jornada aqui com esse podcast, que a gente tem a intenção de levar para você, corretor de seguro, pessoa que trabalha no mercado de seguros, informações do dia a dia, bate-papo e conversa com uma série de pessoas aqui do segmento de seguro, que eu acho que vai ser muito legal. Me acompanha aqui nessa bancada, se é assim o termo, Ana Júlia Matos, que é a nossa gerente comercial lá na Sustentare Seguros, e vai ser minha co-âncora, não sei se existe essa palavra, que vai me acompanhar aqui nas entrevistas das pessoas que vão estarem junto com a gente nesse podcast. Então é um prazer ter você aqui, espero que você goste. E Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Parceiro Sustentare e parceiros do mercado segurador, porque sim, esse é um projeto que a gente está iniciando hoje com um objetivo muito audacioso, mas muito conscientes dentro do nosso papel no mercado segurador, porque a gente acredita que o mercado segurador é e deve ser e tem potencial de ser muito mais uma ponte de crescimento para nós que somos corretores, para seguradoras, para clientes, enfim, para todo o nosso universo de mercado segurador. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Muito obrigado, Ana. Então, a intenção desse nosso programa é ser uma conversa bem informal, que a gente consiga trocar ideias com os nossos convidados. E eu acho que o mais importante é a gente começar conhecendo quem são as pessoas que fazem parte desse podcast. Então, esse primeiro episódio é dedicado a Ana Júlia e a mim, onde nós vamos nos entrevistar para que vocês possam conhecer quem são as pessoas que vão estar com vocês aí nos próximos episódios. Perfeito. Então, Ana, queria começar. Quem é a Ana Júlia? Da onde vem? Do que se alimenta? Conte-me um pouco mais aí. A Ana Júlia aí. não tem redes sociais. Não tem redes sociais, então não tem como acompanhar ela. Mas, conta aí. Como o Rogério já me apresentou, meu nome é Ana Júlia de Matos, atualmente ocupo o cargo de gerente comercial na Sustentare. Iniciei aí em março de 2023, não como gerente, iniciei ali num processo de transição da Sustentare, onde 2 vagas do atendimento comercial estavam disponíveis e tive o prazer de ser recebida pelo Rogério e pela Pamela, que me entrevistaram lá no início, para ocupar o cargo de, então, assistente comercial. E muito rapidamente a nossa relação foi evoluindo ali, né? Vocês vislumbraram uma outra oportunidade para eu assumir. O Rogério me incumbiu de assumir a gerência comercial da Sustentare, que até então era um cargo que não existia, porque, vejam só vocês, a Pamela ocupa até hoje o cargo de gerente de operações e meio que comercial estava ali junto. Foi quando a gente decidiu desmembrar essa parte e focar no comercial puramente. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A promoção da Ana Júlia para gerente comercial foi uma das promoções, processo de promoções mais engraçados que eu fiz, assim. Já estava com a ideia de que isso ia acontecer, a gente já tinha essa visão aí para o futuro. E a mãe dela, que é de São Paulo, veio visitar ela aqui no Rio Grande do Sul e foi lá conhecer o nosso escritório. E eu aproveitei esse dia para fazer o processo de promoção dela para gerente. E foi muito engraçado, porque estava a Ana Júlia, a mãe dela e a irmã menor dela. E aí eu fiz o processo de promoção da Ana Júlia promovendo a mãe dela, basicamente. Então, eu promovi a mãe dela e no final eu falei, é para você essa promoção, você agora é a nossa gerente comercial. E isso foi muito legal, assim. Eu fiz muito pensando que meus pais ficariam muito orgulhosos se fosse eu. E então, acho que eu fiz essa ação aí que deve ter deixado a tua mãe muito orgulhosa. Sim, muito orgulhosa. E foi muito curioso, né? Porque eu me lembro, eu tava sentada ao seu lado e a minha mãe e a minha irmã de frente. E tudo que você falava, eu ia pensando e eu falava... É como se eu estivesse vendo a situação de fora, assim. E eu pensava, mas por que ele tá falando isso pra ela? E aí, no final, quando você trouxe a notícia, foi realmente muito, muito curioso. Mas, voltando então... Eu sou comercial, se me deixar eu vou falando. Da onde eu venho? Eu sou do interior de Minas, divisa ali com São Paulo, venho de uma cidade muito, muito pequena no interior de Minas Gerais.
E ali, por volta de 6, 7 anos de idade, eu vou para São Paulo. Então, a minha trajetória profissional e pessoal, ela inicia-se em Minas, mas ela é toda de São Paulo. Então, o pessoal brinca muito com o meu sotaque, né? Já percebem logo que eu não sou aqui do Rio Grande do Sul. Para vocês que estão nos vendo ou nos assistindo do Rio Grande do Sul, a minha trajetória é toda de São Paulo. E a minha trajetória em seguro, ela é muito curiosa também. Rogério, não sei se já te contei sobre isso. Conta aí pra nós. Eu amo festa junina. Sou apaixonada por festa junina. Inclusive, Rio Grande do Sul, baixo assinado para que aqui tenham mais festas juninas. E a minha trajetória em seguros começa... A minha mãe, ela é professora. E teve uma festa junina no colégio, onde a minha mãe lecionava. E nesse dia, a professora que ia cantar o bingo, em São Paulo a gente fala assim, eu não sei como é que fala aqui no Rio Grande do Sul, a professora que ia ali apresentar, cantar o bingo, ela ficou doente e não foi. E eu sempre participei dos espaços de comunidades, igrejas que lá de São Paulo, né? Sempre tive nesse meio, sempre adorei bingo, sempre adorei festa junina e falei pra minha mãe, pode deixar que eu canto bingo ali pros pais dos alunos, não tem problema nenhum. E eu tinha ali por volta de 16 anos. E eu cantei o bingo todo, apresentei, fiz aquela bagunça. E no final do bingo, um pai de uma aluna da minha mãe veio conversar com ela e disse, olha, aquela professora que estava cantando bingo, eu achei ela muito comunicativa na hora de vender as cartelas, na hora de cantar e de fazer toda a apresentação. Ela trabalha aqui, será que ela não está procurando uma outra oportunidade? Porque eu tenho uma vaga na minha corretora de seguros e eu estou procurando alguém para preencher essa vaga e vi que o perfil dela seria muito ideal porque eu estou precisando. E aí minha mãe disse, olha... de uma maneira muito engraçada, ela é minha filha e sim, ela tá procurando uma oportunidade de trabalho, eu vou te passar o contato dela. E ela não é professora. E não é professora. Então eu inicio na minha primeira corretora de seguros, que foi aonde eu descobri o universo de seguros, tudo ou boa parte do que eu sei hoje vem dessa primeira corretora com o Sérgio, que viu em mim uma possibilidade que nem eu sabia que existia. Quando eu completo ali mais ou menos 1 ano nessa corretora, para vocês que não sabem, o meu sonho era ser jornalista. E eu passei em 2 federais em jornalismo, mas não pude preencher nenhuma das 2 vagas às quais eu havia me candidatado. E ele me disse, menina, por que você não vai fazer faculdade de seguros? E aí eu disse para ele uma pergunta que acho que vocês já ouviram. Existe faculdade de seguros? E ele falou assim, existe faculdade de seguros, tá aqui, vai fazer. E naquele momento eu não botei nenhuma fé no que ele estava me dizendo. E aí ele, de uma maneira muito curiosa e muito audaciosa até, ele fez a minha inscrição na faculdade de seguros. E chegou um dia na corretora e colocou um envelope assim em cima da mesa, que eu fui abrir só mais tarde e vi que era o boleto pago da primeira mensalidade da minha faculdade de seguros. E a partir desse momento, eu fui para a escola, antiga FUNENSEG, para quem está há mais tempo aqui vai conhecer esse nome. Hoje em dia a gente fala ENS, Escola Nacional de Seguros. À época, FUNENSEG, Fundação Nacional Escola de Seguros. E ali eu inicio a minha trajetória profissional em seguros, o que foi um divisor de águas. A minha trajetória profissional ela é pautada antes de FUNENSEG e depois de FUNENSEG. E o mais curioso disso é que quando o Sérgio fez a minha inscrição e pagou o primeiro boleto, ele me disse, eu estou fazendo isso e eu sei que eu vou te perder, mas você tem muito potencial nesse mercado, então vai estudar. Essa frase nunca sai da minha cabeça, vai estudar. E realmente, ele me perdeu depois. Faz parte. Como dito, os meus próprios professores ali da FUNENSEG, porque era presencial o meu curso, começaram a me recomendar para as corretoras às quais eles trabalhavam, ou que eles sabiam de oportunidades que tinham no momento. E aí, acho que com nem 6 meses de FUNENSEG, eu já parti para novas oportunidades, novos desafios,
profissionais. Passei por várias corretoras em São Paulo. Por volta ali de 2018, voltei para Minas, fiquei um pouquinho lá, voltei para São Paulo e a vinda para o Rio Grande do Sul também é muito curiosa, porque eu fiquei sabendo que existia um congresso de corretores de seguro e naquele ano esse congresso estava acontecendo em Foz do Iguaçu. Então o Brasesul, né, o Congresso Sul Corretores de Seguro, estava acontecendo em Foz do Iguaçu, passado um período da pandemia ali, recém saindo do lockdown. E eu falei, eu vou para Foz porque eu quero conhecer a dinâmica do mercado segurador do Brasil, porque São Paulo eu já estava muito acostumada. Eu atendia em São Paulo os públicos de magistrados, os juízes, advogados e os médicos. Então, era um mercado muito familiar e muito confortável para mim. E eu queria entender, a nível Brasil, como o mercado segurador se comportava no resto do Brasil. E a minha ida para o Brasesul foi nesse âmbito. E o curioso também do Brasesul é que eu estava com todos vocês. Eu tenho fotos que hoje, eu revendo as fotos do Brasesul lá de 2022, tem fotos com você, com a Melina, com o Vitor da unidade Tapejara. Então, nós estávamos todos no mesmo ambiente, mas nunca, jamais passava pela minha cabeça que eu pudesse vir para o Rio Grande do Sul e assumir um cargo ou uma posição aqui nesse estado, né? Um pouco depois do Brasesul, surge uma oportunidade de eu vir para cá, para o Rio Grande do Sul, e estamos aqui hoje, já com quase 3 anos de Rio Grande do Sul, com quase 3 anos de Sustentare. Então, um pouquinho da minha trajetória é essa, Rogério. Que legal, do interior de Minas para o Rio Grande do Sul. Sim. Mas conta, eu sei que tu foi para Foz do Iguaçu também a viagem, porque tu gosta muito de viajar. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí, eu quero que tu me conte algumas das tuas viagens que tu fez e que tu pretende fazer aí, porque eu sei que não são poucas. Sim, eu gosto bastante de viajar. O meu chefe, vulgo Rogério, costuma dizer que eu tiro mais férias que ele. Ela tira umas 10 férias por ano. Mas ela usa a minha estratégia, ela picota bem as férias, porque a gente que trabalha com seguro fica às vezes muito estressado. Então, quanto mais férias tu conseguir dividir ali os teus 30 dias, tu consegue voltar mais tranquilo pro escritório. Sim. E é tão legal que a própria equipe, eles falam, né? Ana Júlia, acho que você tá precisando de uns dias de férias. E quando eu volto, assim, ó... quais são os problemas que a gente tem que resolver? O que a gente tem que fazer? Volta com a energia a milhão. Volta com a energia toda. Bom, mas falei um pouquinho da minha trajetória, como que... basicamente eu cheguei até aqui. Agora eu quero saber de você, Rogério, porque também a sua trajetória é um tanto quanto curiosa, se a gente for parar para pensar que a Sustentare é uma empresa em franca expansão e um crescimento orgânico, se a gente para analisar os números aí, desde 2007, quando ela surge, até hoje. E você é um CEO muito jovem, com 33 anos, à frente de uma empresa desse porte. Então, eu também quero saber, conta pra gente como é que é a sua trajetória até esse momento de hoje. Vamos lá. Eu não sou muito bom com datas, minha memória, eu sempre brinco, minha memória é um grão de arroz. A Ana Júlia sabe bem, ela sempre bota tudo por escrito, porque daqui a uma semana ela fala assim, eu pergunto pra ela, Ana Júlia, quem é que falou isso aqui? Tu, tá aqui escrito. Então, minha trajetória começou, acho que quando eu tinha 17 anos, 16 ou 17 anos de idade. E eu também sou do interior, sou do interior do interior. Tem uma cidade que é Triunfo, que fica aqui 80 quilômetros de Porto Alegre, e eu morava no interior de Triunfo, num bairro chamado Porto Batista. Então, minha vida inteira sou de lá, minha mãe é professora também, meu pai é agricultor, e cidade pequena, a gente não sabia para que lado eu ia correr, o que eu ia fazer de profissão, mas eu sempre gostei muito de informática. Eu sou uma pessoa muito ligada à área de TI. E aí, como lá não tinha muitas opções de curso, eu acabei me matriculando num curso técnico em informática na cidade de Canoas. Então, eu estudava pela manhã, à tarde ficava em casa, ajudando meus pais, e à noite ia para o técnico em informática. Era um curso de 2 anos apenas. Eu estava no 2º ano do ensino médio quando isso começou.
Quando eu fui pro 3º ano do ensino médio, quando eu tinha acho que 17 anos, eu tive que mudar de escola no último ano do ensino médio, porque a minha escola só iria ter ensino médio à noite. E aí, como eu fazia técnica em informática à noite, eu iria ter um conflito ali de agendas, eu teria que trancar o técnico em informática. E como é uma coisa que eu gostava muito, eu acabei indo estudar numa escola que ficava no centro da cidade. E essa escola ficava a 1 quilômetro de distância do escritório do meu tio, do Sérgio Conzatti, que tem uma corretora de seguros. Então, o que acontecia? Eu ia para a escola pela manhã, então saía de casa lá às 5 horas da manhã, porque ficava a 30 quilômetros de distância. Tô parecendo aquelas histórias de pais, né, que iam caminhando no barro, mas não era tanto assim. Sem chinelo. Sem chinelo, então. Acordava, ia para a escola, almoçava na casa da minha tia, o escritório do meu tio era na casa deles, e aí pegava um ônibus, voltava para casa e depois à noite vinha para Canoas e fazia o técnico em informática e o ciclo se repetia todos os dias. Então eu dormia ali 4 horas por noite. Até que o meu tio me convidou se eu não queria fazer um estágio lá, trabalhar com ele no turno da tarde, o que facilitaria a minha vida, porque eu iria pela manhã para a escola, almoçaria lá, ficaria lá à tarde e a partir daí ia para o técnico em informática e voltava para minha casa à noite. E naquela época eu fui chamado para organizar arquivo. Então o escritório estava com uma pessoa a menos, tinha uma pilha de papel em cima dos arquivos e alguém tinha que organizar aquilo tudo. E eu fui contratado basicamente para isso. Então passei ali 2 meses pegando os papéis que estavam em cima do arquivo, identificando de que cliente que era, ia lá, procurava no arquivo a pasta do cliente, colocava lá a proposta e a apólice lá dentro e organizava tudo. Era um trabalho de 3 meses, eu fiz em 1 mês. E aí, vamos embora, continuando. Aí não tinha mais muito o que eu fazer. Vamos limpar as pastas dos clientes. Então, peguei pasta por pasta dos clientes lá. Eu acho que na época tinha o quê? 700, 800 clientes. Tirava todos os documentos, achava só o que era realmente interessante. A última proposta, a última apólice, tudo era impresso. E a partir daí eu fiz esse trabalho. E aí eu fui evoluindo dentro da corretora. A partir daí eu fui para a parte de cálculo. Então eu fazia todos os cálculos do pessoal que fazia as vendas de seguros novos, das pessoas que faziam renovação. Com isso eu aprendi muito. Então eu aprendi o que era perfil, aprendi tudo sobre seguro. E aí com o tempo meu tio foi me preparando para eu ir evoluindo de função lá dentro. E aí, mas isso é um parênteses que eu conto mais ali na frente. Deixa eu continuar, então, na minha cronologia. Então, eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde, técnica informática à noite. E aí, isso se passou mais um ano. Me formei no ensino médio, me formei no técnica informática. Tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso técnica informática. Eu fiz um trabalho em cima de digitalização de uma corretora de seguros. Então, a gente tinha lá, bem nessa época estava acontecendo, a Conzatti Corretora de Seguros estava iniciando na Sustentare Seguros, e a Sustentare Seguros já tinha muito mais tecnologia, a gente tinha o Corp, que é o software de gestão que a gente utilizava, a gente começou a ter multicálculo, que a gente não tinha antes. E aí eu fiz um trabalho de conclusão de curso todo nesse de como transformar uma corretora familiar numa corretora mais digital. E assim foi feito, concluí meu curso técnico em informática e tudo mais, e iniciei o curso de engenharia da computação. Então, eu ainda não tinha muita certeza para que lado ir, e continuei na área de informática, que é uma área que eu gostava muito. E aí o meu tio, como eu disse, vinha me preparando para outras funções lá dentro da corretora. Como eu fazia o cálculo, eu já não dava opções de todas as seguradoras para ele. Eu já dava o preço final que ele ia passar para o cliente. Porque quando tinha uma coisa errada, ele me corrigia e na próxima eu já estava sabendo. O que me deixou muito próximo de ficar responsável pelos seguros novos. Porque eu ouvia muito ele falando, vendendo para os clientes, eu fui aprendendo, tudo que eu tinha dúvida, eu ia lá e acabava estudando sobre isso e me transformei na pessoa responsável por seguros novos. Depois fui para a parte de renovação, depois fui para a parte de sinistro, acabei passando por uma série de etapas dentro da corretora. E teve um dia que me marcou muito nessa etapa aí. O meu tio chegou em mim e falou assim: tu tem certeza que esse sistema aqui funciona? Eu sim, funciona, eu já uso ele há mais de mês. Tá, então tu quer dizer que se eu quiser eliminar todas essas pastas dos clientes aqui, eu posso eliminar que tá tudo funcionando? Sim. Se a tua vida dependesse disso, tu faria assim? Sim, eu já uso esse sistema e coloco todos os dados dos clientes ali há muito tempo e só uso isso, eu não fico nas pastas buscando os dados dos clientes.
E aí, isso foi numa quarta, quinta-feira. Na segunda-feira, quando eu cheguei no escritório, ele tinha queimado 100% das pastas dos clientes. Meu Deus. E aí, eu cheguei lá na segunda-feira, ele falou assim, então, se funcionava, agora faz funcionar. Ou mantém funcionando. E aí, foi um marco, assim, que eu falei, nossa, as decisões que eu tomo têm responsabilidades, né? Assim, eu, na época, acho que tinha 18 anos. E aí, a partir dali, a gente conseguiu digitalizar efetivamente a corretora, onde a gente só usava o software de gestão para manter os dados de todos os clientes e fazer cotação já através de multicálculo e tudo mais. E isso foi muito legal. A gente conseguiu avançar bastante, né? E aí, eu estava conciliando, aí já passei esse momento a trabalhar em turno integral e fazia faculdade à noite, né? E assim foi, passei por todas as etapas da corretora, até que eu falei assim, tá, já estou no segundo ou terceiro semestre de engenharia da computação, se eu quiser realmente entrar na área de computação, eu preciso ir para a área de trabalhar na área para ver como é que é. E aí é uma história que muitas pessoas podem dizer assim, nossa, ele só pode estar mentindo, isso não tem como acontecer. Foi bem na época dos meus 18 anos isso. Eu, em Triunfo, não tinha CFC, que é onde a gente faz as carteiras de habilitação. Eu também tive que ir para uma outra cidade fazer. E aí eu fazia durante o dia, passava, pegava o metrô, ia para a faculdade, fazer faculdade à noite. E tinha uma empresa que eu admirava muito, que é Cispro, uma empresa de desenvolvimento de software que ficava na cidade de Canoas, que se dizia assim meio como o Google do Rio Grande do Sul. E eu sempre passava ali na frente, e eu achava muito legal, porque tinha 2 professores que trabalhavam lá, eles falavam muito bem da empresa. E aí eu falei, o meu sonho é um dia trabalhar aqui. E essa empresa ficava a 700 metros de um McDonald's. E, gente, eu passei na frente, falei que um dia eu vou trabalhar aqui, eu sentei no McDonald's e meu telefone tocou. E era uma entrevista para aquela empresa. Caramba. Ah, foi o universo que conspirou? Não, eu tinha mandado milhares de currículos, pedido milhares de recomendação dos meus professores, e aquilo aconteceu. Eu cheguei no meu tio e falei, vou pedir para sair da corretora, eu vou trabalhar na área de informática, numa empresa que eu sempre quis, e assim eu fiz. Entrei lá, entrou eu e mais 3 outros colegas na mesma integração, para a mesma área, e aí passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí eu falei, cara, a pessoa que mais ganha aqui dentro é o que eu quero ganhar em 3 anos. E aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu tenho que ser melhor que ele para assumir o posto dele ou então fazer alguma coisa diferente. Ao final dos 3 meses de experiência, uma dessas pessoas foi desligada e eles vieram nos comunicar de que a gente estava sendo efetivado. E aí foi legal, comemorei. Então foi no mesmo dia, foi 2 sensações, porque no final do dia o meu tio me liga e falou assim, eu sei que tá completando os 3 meses aí, tu já viu como é que é a área de TI, tu não quer voltar aqui pro escritório? Eu dobro o teu salário. Aí eu falei, ai meu Deus. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Voltei lá na empresa, falei, olha, tive uma proposta para ir para outro lugar, é assim, assim, assado. Eles, não, aguarda, não toma nenhuma decisão que a gente vai ver o que a gente pode fazer. No dia seguinte, eles fizeram uma reunião de equipe, promoveram todo mundo, porque tinha uma questão de base salarial lá, promoveram todo mundo. E aí, depois que a reunião acabou, eu pedi reunião com ele, apesar de tudo isso, eu ainda assim vou sair. Eles não ficaram muito felizes, porque eles deram a promoção para um monte de gente por causa de mim, e eu acabei saindo mesmo assim. Mas hoje eu digo que foi a melhor decisão da minha vida. Hoje, se tu passar lá na frente daquela empresa, ela nem existe mais. Né? Então, isso me levou 100% para o mercado de seguro. Voltei trabalhando em turno integral lá na unidade de Triunfo e fazia faculdade à noite. E assim fui indo, fui me desenvolvendo lá dentro, até que chegou o momento onde eu me tornei sócio da corretora. Me tornei sócio da operação lá de Triunfo, onde eu já era responsável por conduzir lá uma boa parte do escritório. E no ano de 2014, a Sustentare já estava bem consolidada, porque durante todo esse meu período, desde que eu comecei lá na parte de arquivo, era uma parte de transição, Sustentare, Consat, porque a unidade de Triunfo, que é do Sérgio Consat, é um dos sócios fundadores da Sustentare. E aí eu lembro que no início era bem curioso, assim, essa apólice aqui eu faço na Sustentare ou eu faço na Consat? A gente usou um nome de transição, então era Sustentare Consat Seguros. Olha. Porque a gente tinha muito medo de perder o nome, onde depois a gente viu que era uma bobagem, assim, a pessoa comprava da gente, das pessoas que estavam lá, não da marca que estava à frente. Então, para nós foi muito tranquilo, assim, e todas essas, como é que eu posso dizer assim, esses benefícios de uma empresa maior que a Sustentare trouxe nos ajudou bastante lá a crescer. E aí,
Em 2014, a Sustentária já estava consolidada ali aos seus, 4, 5 anos. E aí a gestão da Sustentária decidiu por criar uma empresa que se chamava Seguros Online Brasil, que era uma empresa de venda de seguros online. Foi bem uma época onde deu um boom de vendas. Minuto Seguros, Bidon, Bidu, várias assim surgiram. E a gente falou assim, não podemos deixar essa onda passar, temos que surfar essa onda junto. Criamos um modelo inovador para a época, onde a gente capturava leads online, mas quem vendia para o cliente era um corretor próximo a ele. Então a gente credenciou corretores pelo Brasil inteiro e, baseado no CEP, na geolocalização, a gente mandava aquele lead para um corretor próximo, porque a gente entendia que a proximidade, o sotaque e o conhecimento da região facilitaria muito essa negociação. Tocamos essa empresa por um bom tempo. Eu entrei, daí essa empresa surgiu. E por que eu tô te contando ela? Porque o meu sócio, meu tio latino, falou assim, cara, tá surgindo essa empresa lá em Porto Alegre e tu vai ser o representante da nossa unidade que vai lá tocar isso. E aí caiu eu numa empresa de informática, digital, e aí eu consegui sair muito bem, porque eu já tinha toda essa carga de estudos da técnica informática, já estava acho que no 4º semestre de engenharia da computação, consegui ajudar muito o desenvolvimento dessa empresa. Entrei lá basicamente como também de novo voltei para a parte do arquivo, mas consegui ir ganhando posições dentro da empresa em função dos conhecimentos e do estudo que eu tinha. E aí chegou um momento onde eu fiquei responsável 100% dessa empresa. Eu lembro que foi ali em outubro, novembro de 2015, eu fiquei 100% responsável por essa empresa. E aí depois de 2 meses, assim, que eu tive acesso a tudo efetivamente, eu falei, isso aqui nunca vai dar certo. Alguém errou o cálculo do funil de venda aqui, então tem a conversão intra-site que não computaram. A gente botava muito dinheiro em anúncio, trazia leads, mas os clientes não fechavam com a gente, fechavam com o seu corretor. Eles basicamente nos usavam para poder consultar preço. E aí, 3 ou 4 meses depois de assumir a empresa, eu cheguei nos sócios e falei assim, cara, vamos fechar essa operação aqui porque isso aqui não vai dar certo. E eles, como assim? Todo o dinheiro que a gente envolveu nisso. Eu falei, olha, querem continuar botando dinheiro numa coisa que não vai dar certo? Tudo bem, mas eu acho que não deve ser continuada. E aí decidimos por encerrar essa operação. E aí eles falaram, tá, e agora? E tu? Eu falei, tudo bem, vou voltar para Triunfo e vida que segue. Não, fica aqui na Sustentária e assume aqui uma posição da parte mais de TI, mais organizacional. E foi mais ou menos no momento onde o Marcos Trevisan assumiu o cargo de CEO, substituindo o Roger e o Marcelo, que estavam anteriormente. E aí a gente formou um time. O Marcos é uma pessoa muito comercial, muito capaz de conversar com as pessoas e de... não é bem persuadir, mas ele tem o dom da comunicação. Eu, uma pessoa mais técnica, que não sou muito de falar. E aí também tinha o Leonardo, que também fazia parte da Seguros Online, que também entrou na Sustentária e ficou nós formando um time. O Leonardo mais na parte comercial, eu mais na parte back-office e o Marcos na gestão de tudo. E a gente fez muitas mudanças, né? Na época, todos os parceiros da Sustentária, que a gente já tinha o projeto chamado Sócio Parceiro, faziam parte do contrato social de uma holding que era dona da Sustentária. Então, como nada era digital, o contrato social parecia um pergaminho. Ele ia para a junta comercial, voltava, assinatura, rodava pelo correio no estado inteiro, pegando a assinatura de todo mundo, a cada vez que uma nova unidade entrava na Sustentária. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente teria que mudar isso. E acho que a gente uniu as melhores forças de todo mundo, assim. Porque a gente contratou uma nova assessoria jurídica, uma nova contabilidade, organizamos um novo modelo de negócio que é usado até hoje ainda. E naquela época a gente abriu mais de 100 empresas novas para fazer o modelo como é o modelo da Sustentária hoje, que é parceiros comerciais, cada um com a sua empresa prestando serviço para a operação da Sustentária. E assim foi, de 2014 até 2018. A gente ficou de 2014 a 2016 fazendo todo esse processo de mudança, paramos o processo de expansão, adequamos a casa, ajustamos a casa. E aí, a partir dali, eu entrei na área que eu mais gosto, que é investir em tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas, né? E aí a gente começou a desenvolver sistemas dentro da Sustentária para facilitar o dia a dia das nossas unidades. E a gente criou, quem é da Sustentária sabe, a área restrita que a gente tinha, que basicamente ela foi feita para eliminar um problema de senhas que a gente tinha, que ficava bloqueando quando as pessoas erravam as senhas. Depois disso, a gente criou um sisteminha lá que era para avisar os clientes da renovação dos seus seguros.
que hoje em dia é um sistema que faz um monte de coisa, mas naquela época ele foi criado por isso. E assim fui desenvolvendo tecnologias dentro da Sustentária para isso. O Marcos viu uma possibilidade de talvez me treinar para eu ser o sucessor dele, e foi o que aconteceu. Em agosto de 2018, ele saiu da operação da Sustentária e eu me tornei o CEO da operação. E estou, desde 2018 até agora, ocupando esse cargo. E acho que de lá até agora, o meu principal objetivo aqui dentro da empresa é dar um bom atendimento e facilitar o dia a dia das nossas unidades com tecnologia e acesso a seguradoras, descontos e condições comerciais. Então, não muito resumido, mas a minha história de vida é um pouco dessa, assim. Então, para mim foi uma coisa... Estou numa posição onde eu nunca imaginei que estaria, né? Estou muito feliz com o resultado que a corretora vem tendo nos últimos anos, mas ainda temos muito trabalho pela frente. A gente entende que um dos desafios que a gente tem aqui dentro da operação é comunicação. Então, esse ano de 2025, a gente está trabalhando muito nisso. Inclusive, esse podcast é uma das iniciativas que a gente está fazendo para poder levar mais informações para as nossas unidades. Mas daí, quando a gente pensou e falou assim, tá, mas talvez essas informações não precisem ficar restritas apenas à Sustentária. A gente pode fazer um podcast que outras pessoas do mercado possam assistir, até mesmo as seguradoras, outros corretores, até mesmo o cliente, para eles saberem as curiosidades do dia a dia. E aí a gente chamei a Ana Júlia, falei, Ana Júlia, vamos tocar o projeto do podcast. É um projeto que já estava engavetado há uns 4, 5 anos. A Fernanda, da nossa agência de marketing, falou assim, vamos tocar ficha. A Ana Júlia comprou a ideia e aí em 2 semanas já estamos aqui sentados no estúdio gravando o podcast para vocês. Então é isso, Ana. Minha trajetória de vida é essa. Foi longa, mas ainda tem bastante coisa pela frente. Muita coisa, né? Só nesses 2, 3 anos que eu tô na Sustentare, quanta coisa já mudou desde quando eu entrei, quanta coisa a gente já colocou em prática e quanta coisa a gente ainda tem para colocar. E falando um pouquinho mais do nosso papel hoje na Sustentare, a gente contou a nossa trajetória, né, de vida até aqui, pessoal, um pouco da pessoal, da profissional. Hoje a gente está num papel que é diferente de quando a gente iniciou lá, seja você no arquivo, seja eu quando entrei ali para atender as nossas unidades, né, com dúvidas, enfim. A gente está num ponto hoje de pensar estrategicamente o nosso hoje, olhar o que foi ontem, pensar no hoje e vislumbrar o futuro, né? Como que aonde você enxerga a Sustentare hoje e aonde você enxerga a Sustentare daqui mais uns anos, pensando estrategicamente a nossa posição hoje dentro da empresa? Olha, eu sou uma pessoa que demoro muito para tomar uma decisão. Eu penso todas as etapas e todos os sim e nãos, porque o que pode e o que não pode acontecer antes de eu tomar uma decisão numa coisa que eu faço. Eu acabo levando isso para a empresa. Então, a gente sempre avança a passos firmes e curtos. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de falar, vamos fazer, e depois aquilo lá acaba sendo o voo de galinha, né? A coisa começa legal e depois acaba caindo. Então, a Sustentare, nos últimos anos, ela vem crescendo com uma constância muito boa, um crescimento orgânico muito, muito bom. Claro que a gente já teve acertos e erros. Então, como teve esse erro da Seguros Online no passado, que eu comentei com vocês, a gente também já teve erros onde a gente definiu por expandir através do modelo de franquia, onde qualquer pessoa que estava disposta a comprar uma franquia da Sustentare estava dentro da nossa operação. A gente já viu que esse não é o caminho, pelo menos agora para o curto prazo na frente. A gente toma esses processos com muito cuidado. O que a gente vem fazendo assim, nos últimos meses? No último ano, a gente investiu muito forte numa revitalização, pode-se assim dizer. A gente trocou 100% do core do nosso sistema interno. Então, hoje a gente tinha área restrita, agora a gente chama de SIGA. É todo o sistema onde as unidades operam no seu dia a dia. Então, tudo está lá dentro, marketing, negociação, acesso às seguradoras, pesquisa de qualidade de cliente, cross-selling, tudo está lá dentro. A gente ficou 1 ano e 2 meses desenvolvendo esse sistema do zero. Então, hoje ele é literalmente, no mínimo 20 vezes mais rápido do que ele era no ano passado, porque ele já era um sistema, vamos lá, desde 2017 até agora, ele já tinha uma idadezinha aí.
a gente desenvolveu todo um sistema do zero para dar mais agilidade para as nossas unidades. E isso nos abre portas para desenvolver muitas coisas novas. E é com isso que neste momento eu estou empolgado, assim, sabe? Porque eu vou usar a analogia que o pessoal da área de TI da empresa comentou. Rogério, quando tu começou esse sistema aqui, tu me veio com uma ideia que era só para avisar o cliente a renovação e só para acessar as seguradoras. E tu foi construindo uma mansão em cima de umas escorinhas de palafita. Então, se tu continuasse fazendo aquilo ali, uma hora ia desmoronar. E acontece isso com muitas empresas. Muitas empresas têm um crescimento muito rápido, acabam não se organizando a sua estrutura de TI e chega um momento onde eles são invadidos, onde o sistema cai, onde tem perda de dados, vazamento de informação. Então, a gente parou esse 1 ano e meio aí para refazer basicamente tudo que a gente tinha. Então, a gente investiu um monte de dinheiro para não ter nada novo, mas ter o que a gente tinha muito bem estruturado e organizado para continuar crescendo. Então, agora, com esse sistema pronto, nos abre uma série de possibilidades para a gente desenvolver novos sistemas em cima dele, né? Porque se a gente desenvolvesse no antigo, tudo iria ser jogado fora logo ali na frente. E eu estou muito empolgado com isso, Ana. Eu tenho várias ideias de sistemas que vão ajudar as nossas unidades ainda mais no seu dia a dia nos próximos meses aí. A gente sabe que desenvolvimento na área de TI não é uma coisa muito rápida, principalmente numa operação do tamanho como a nossa. Para vocês terem noção, toda essa migração do sistema antigo para o novo demorou 4 dias, porque é um volume de informação muito grande. Então, por exemplo, a Sustentare cadastra mais de 6.000 pendências dia para suas unidades. Aí tu pega 6.000 vezes 365 dias, vezes 10 anos que tinha esse sistema, é muita informação que demora muito tempo para ser transferida. Apesar de ser informaçãozinha pequena, quando tu multiplica, Sim. Tudo fica muito grande. Então, aí nos próximos meses, as nossas unidades podem esperar aí bastante melhorias da área de TI para facilitar mais o seu dia a dia. Foi muito curioso quando eu entrei na Sustentare, de vislumbrar esse CEO num cargo de liderança tão voltado para a tecnologia, porque o nosso mercado segurador, a cara dele é a cara de um mercado antigo, né? A gente ainda não conseguiu sair desse estigma. Acho que a gente está evoluindo, mas essa é ainda a cara do nosso mercado segurador. Isso se chama processo legado, né? Então, tu pega uma Bradesco Seguros, por exemplo, que é um negócio gigantesco, um elefante branco, assim. Se para nós foi um processo bem difícil fazer uma migração dessa, imagina para uma empresa Sim. do tamanho como a Bradesco Seguros, assim. Então, o mercado segurador, ele migra e avança muito mais lento do que outros mercados. E aí acaba que isso abre oportunidades para novos players entrantes. Então, a gente tem agora, nesses últimos 2, 3 anos, novas seguradoras entrando no mercado de uma maneira já mais digital, porque eles não têm esse legado do passado para se preocupar. Eles querem mudar um botão ali para facilitar o dia a dia do corretor e do cliente, eles mudam, porque não tem que retreinar os seus mais de 50.000 corretores que já utilizam aquele sistema ali há 10 anos. Então, o mercado de seguro realmente é um mercado que ele vem de uma era não digital, né? Ele vem lá do passado, calculava na calculadora, na mão, depois veio para um sistema instalado no computador, depois migrou para um sistema online. As seguradoras não têm conexões por API para os nossos sistemas poderem se comunicar com eles. Isso está avançando, mas ainda a passos muito lentos, né? Mas a gente entende que nós, como um grande player, devemos ser algumas das pessoas que puxam isso. Exigir das seguradoras conexões, exigir facilidades para que o trabalho do corretor seja mais focado em atender o cliente e fazer novas vendas, não perder tanto tempo com a parte administrativa, né? Então, o que eu acho muito legal lá na nossa empresa é que a gente tem uma diversidade de pessoas. Muito, muito. Então, assim, tu até comentou que tu foi promovida bem rápido, porque eu falei assim, cara, eu não tenho habilidades com pessoas comercial, e tu tem. E por esse motivo tu foi escolhida para ocupar essa posição onde tu está. E a gente vem conseguindo avançando em diversas frentes. Então, eu sou bom na parte de TI, eu sigo na área de TI. Tu é boa na parte de pessoas, segue na parte de pessoas. E assim a gente consegue ir aperfeiçoando a nossa equipe para que a empresa fique cada vez melhor no seu dia a dia para as nossas unidades, né? E tu, Ana, o que tem ali pela frente no setor comercial da Sustentare que tá guardando de segredo aí e não tá nos contando? Tem bastante mudança vindo por aí.
Vocês sabem que nós somos uma equipe tecnicamente enxuta, nós somos ali em 4, né? Para quem está nos acompanhando ali diariamente na matriz, nós temos 3 pessoas no atendimento direto a vocês, as unidades, e eu coordeno essa equipe. E é uma loucura a quantidade de atendimentos que a gente faz. Recentemente, nós batemos um recorde ali de mais de 4.000 atendimentos dentro de um dia. Então, veja, é muito atendimento para uma equipe enxuta. E a gente está ali dando conta, né? Então, a gente vem num processo de expansão dessa equipe comercial com um grande desafio de promover a capacitação para vocês. Eu, particularmente, é uma bandeira que eu levanto muito, a capacitação do corretor de seguros. Vocês, enquanto corretores, entenderem, conhecerem mais os produtos que vocês estão vendendo, comercializando na ponta, né? Para que vocês tenham essa segurança e essa capacidade técnica de estar ali conversando com o segurado, analisando um perfil, enquadrando uma pólice da forma como ela deve ser enquadrada. Então, vocês devem acompanhar os Conexões Seguradoras, que é um projeto que já tinha na Sustentare antes de eu entrar, mas quando eu entrei, até mesmo por conta da transição de equipe, era um projeto que estava ali escondidinho, e aí logo a gente colocou ele à tona novamente. Então, é um espaço onde vocês têm a oportunidade de estar ali com uma seguradora falando exclusivamente com a nossa equipe da Sustentare. Então, muitas das vezes nós temos ali superintendentes nacionais de produtos, coordenadores de sinistro, pessoas que estão ali na ponta, no dia a dia, analisando, recusando, enfim, regulando os riscos que vocês estão propondo para as seguradoras, né? Então, o Conexão Seguradoras é um programa que eu acredito muito, dou muito valor nesse programa. Seguindo na linha de expansão, a equipe de expansão caminha muito também com a equipe do marketing. Então, a gente já entendeu, né, esse projeto de empresa que a gente quer seguir com unidades, né? Então, com corretores. A expansão vem muito nesse foco com a gente esse ano. E então teremos mais pessoas ali na parte do comercial para atender mais unidades que vão entrar. E a gente está fazendo todo um movimento para a gente esse ano com foco nisso, na nossa expansão. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando muito aqui nesse podcast, como o primeiro episódio. A gente está um pouco nervoso, porque é a nossa primeira vez que a gente está gravando. Mas a gente está falando bastante para quem já é a unidade da Sustentare. O que tu falaria, o que tu vê hoje como principal foco da Sustentare para um corretor que está começando ou um corretor que tem uma carteira pequena e pensa assim, por que eu me juntaria à Sustentare? Por que eu faria parte da Sustentare? No teu ponto de vista, o que seria um dos principais atrativos assim para que esse corretor chame a nossa equipe de expansão e que converse com eles para entender como a Sustentare funciona? Qual a tua opinião sobre isso? Eu sou muito a favor da união do nosso mercado segurador. Tem um ditado que é uma andorinha sozinha não faz verão, né? É muito difícil você começar no mercado segurador sendo como um corretor de seguros sozinho. Não são todas as seguradoras que vão aceitar fazer o seu cadastro. A maioria das seguradoras ali pedem uma meta mínima mensal que você tenha que cumprir para eles aceitarem cadastrar você na seguradora. Grande parte das vezes a condição comercial que você vai ter ali não vai ser a melhor, porque a sua produção, enfim, sejamos honestos aqui, relação de custo, ganho, né? A sua produção não vai justificar um pagamento de comissão adicional ou uma condição melhor naquele produto, naquele ramo, né? Então, hoje na Sustentare, o corretor que entra como uma unidade Sustentare hoje, primeiro que ele, de largada, já sai com a possibilidade de comercializar mais de 40 seguradoras. Vamos lá. Nem é só para um corretor pequeno, né? Se tu vê um movimento de mercado dos últimos anos de grandes seguradoras se juntando. Sim. Então, assim, se os grandes estão se juntando, os pequenos com certeza também têm que se juntar para poder ter força, né? Então, tu tem a HDI que comprou a Liberty, a HDI tinha comprado a Sompo, a Allianz comprou a Sul América. É um movimento que os grandes estão fazendo e que a gente entende que deve acontecer com os médios e pequenos corretores também,
para que juntem força e consigam ganhar melhores condições, né? Sim, e isso a nível mundial, né? A gente não está falando só do Brasil, mundialmente, norte da América, né? Os Estados Unidos, Europa, grandes seguradoras ali, grandes grupos se unindo, né? Então, para começar, ele já sai, o corretor, com a possibilidade da comercialização de uma infinidade de produtos, de ramos diferentes, de seguradoras diferentes, que muito provavelmente ele não teria acesso iniciando ali no mercado segurador. Um outro ponto muito importante também é quando você entra ali no mercado segurador, tendo experiência com seguros ou não, a parte burocrática ali, do dia a dia mesmo de uma corretora, né? Então, como que eu entro para cotar um seguro? Eu tô com uma dúvida aqui na condição geral desse ramo, eu preciso transmitir essa proposta. Poxa, eu tô transmitindo aqui, mas como é que é mesmo a forma de pagamento dessa seguradora? Quantas vezes no cartão? É recorrente? Consome Como é que digita o número da agência aqui? É contrato sem traço? Exato, a caixa econômica, quantos zeros à esquerda, quantos zeros à direita. Nossa, ainda existe isso. No Ainda tempo que eu transmitia seguro, era um isso. problema. É uma infinidade de pequenos detalhes, de particularidades que, acompanhando o movimento de mercado, hoje o comercial de uma seguradora, o foco dele, eles são cobrados por isso, eles precisam estar na rua, visitando corretores e trazendo novas oportunidades de negócio. Dificilmente hoje um comercial de uma seguradora vai ter o tempo que talvez ele até gostaria de ter, de parar para te ensinar como fazer uma cotação e como realizar uma transmissão. Eu sei que no dia a dia isso causa até uma certa revolta nos corretores, mas é muito fácil hoje em dia você entrar em contato com o segurador, o comercial de uma seguradora, e ele te pedir para entrar no chat da seguradora. Se tu for olhar, isso é um movimento que vem acontecendo. Tu olha, as seguradoras tinham umas estruturas gigantes, Sim. Andares e andares em prédios, tinha um prédio comercial inteiro. E hoje eles vêm cada vez mais enxugando as suas estruturas e botando chat, inteligência artificial, e como tu falou, corretores pequenos, se ele tiver cadastro na corretora, ele vai ser atendido pelo 0800, ele nem vai ter um comercial, uma filial digital. Mais tem hoje. Então, é um movimento que as seguradoras vêm enxugando, e a gente vem no movimento ao contrário. Como tu falou agora há pouco, a gente está ampliando o nosso time comercial para conseguir dar uma melhor estrutura comercial para os corretores que fazem parte da Sustentare. A Ana, ela fala muito dessa parte comercial. Eu já entro de toda a parte de infraestrutura de como abrir uma corretora. Então, assim, hoje em dia, quando tu abre uma corretora, tu tem que ter, vamos lá, um software de gestão, tu tem que ter um multicálculo, tu tem que ter um site, tu tem que ter uma rede social, tu tem que ter um logo, um padrão de identidade visual, um nome, um gerenciador de e-mails, tu tem que ter uma série de infraestrutura que, por mais que tu tenha dinheiro sem limite, demora tempo. Porque, infelizmente, essas coisas não são coisas que ficam prontas do dia para a noite. E eu posso até dizer agora, na Sustentare literalmente fica pronto do dia para a noite, porque a gente faz num dia, no outro dia aquilo ali tá pronto. Então, é basicamente assim, quero vender seguro, vou trabalhar com seguro, Sustentare, tô aqui, no dia seguinte, tu já tem tudo isso pronto. Claro que a gente já não libera os acessos assim, não é um processo tão simples. Existe toda uma análise de perfil para ver se você está adequado com o que a Sustentare está buscando, se estamos alinhados em objetivos, inclusive treinamentos iniciais de acesso, tudo que é feito antes de você ter acesso. Mas, efetivamente, toda essa parte de infraestrutura para ter uma corretora, a gente consegue prover de maneira muito rápida, assim, para corretores novos. E até mesmo corretores médios e grandes, dá para reduzir custo. Você talvez já tenha essa infraestrutura, mas isso é um custo muito grande no dia a dia da corretora, e se juntando com a Sustentare, dá para reduzir bastante esse custo, porque a gente tem esses sistemas já contratados e diluídos no montante de unidades que a gente tem, fica muito mais reduzido. Sim. Inclusive, a questão de emissão de nota, né? Hoje a gente tem um modelo onde o corretor emite uma nota fiscal em favor da Sustentare, né? No mês. E aí você pega uma corretora pequena ou até mesmo uma grande que tem ali emissão de 10, 20, 30 notas. Falando dessa infraestrutura de back-office, também tem vários outros suportes que a gente consegue oferecer. Então, a gente manda relatório de negócios pendentes de emissão, relatório de propostas de parcelas pendentes, cadastro de propostas no sistema,
cadastro de emissão no sistema, emissão de nota fiscal, como a Ana acabou de falar. Então, a gente consegue reduzir custo de um corretor médio ou grande. Porque se você é um corretor que tem ali 100, 150 renovações por mês, você tem alguém que só cadastra proposta em sistema, que só registra emissão em sistema e que só cuida de parcela e atraso. Com a Sustentário, você não precisa ter isso, porque a nossa equipe aqui da Matriz consegue fazer isso para você. Mas, Ana, são coisas que é difícil, como eu falei lá no início, quando eu comecei. Mas eu vou abandonar a minha empresa, eu vou abandonar o meu nome. E é por este motivo que a Sustentária criou esse modelo de negócio, onde você não precisa abandonar o seu nome se você não quiser. Se você já é um corretor de mercado que quer manter o seu nome, quer manter a sua marca, não tem problema, vai continuar usando o seu nome e a sua marca. A sua empresa também não precisa ser fechada, você continua usando a sua empresa. A sua empresa só, ao invés de emitir nota fiscal para a seguradora, emite para a Sustentária. Né? E a gente está, além desses várias coisas que a gente falou agora, com alguns novos projetos pela frente aí, que a gente entende que vai ser muito legal para o mercado de seguro. Conta para nós aí um pouco do projeto de sucessão que a gente está pensando em fazer. Sim, eu tenho certeza que você que é corretor ou do mercado segurador, se você já não parou para pensar nisso, em algum momento você já deve ter conversado com algum corretor que tem essa preocupação, que sou corretor de seguros, tenho uma corretora aqui de anos, né? Ou estou iniciando, né, nesse mercado, e daqui a alguns anos, e quando eu decidir me aposentar, e eu tenho filhos ou não tenho, eu tenho para quem deixar essa corretora ou não tenho. Acontece muito, Ana, o mercado de seguro, de corretor de seguro, ele remunera muito bem. Se tu é um corretor que faz um bom trabalho, tu tem uma boa condição de vida. E isso acaba acontecendo que uma família com boas condições, os filhos acabam tendo bastante facilidade de acesso a estudo e muitas vezes acabam não seguindo a profissão do pai ou da mãe, que são corretores. Então, encontra esse problema aí que tu vinha se falando. Sim. E com isso, a gente já está pensando, né, no futuro e como que a gente pode auxiliar esse nicho específico, essa demanda que vem crescendo cada vez mais no mercado. Então, a gente já está se preparando, a gente está montando uma estrutura interna pensada em atender esses corretores que hoje literalmente não tem para quem deixar essa corretora, né? E precisa seguir com essa responsabilidade de atendimento aos segurados e quer manter essa carteira a longo prazo, mas que não tem ou não terá ninguém para o substituir ou para tocar essa corretora na continuidade dos anos. Então, a gente está pensando, estruturando todo um projeto que vai envolver aí 100% da operação, né? Então, a gente vai cuidar da carteira desse corretor, pensando desde a renovação, do seguro novo, até mesmo do cross-selling, né? Que é a diversificação de produtos dentro da carteira desse mesmo corretor. Então, é todo um projeto que a gente está estruturando e pensando voltado para essa demanda que é cada vez mais crescente. A gente entende que o mercado de seguro é um mercado que está envelhecendo e muitas pessoas não têm essa sucessão, ou até mesmo nem é o fato de sucessão. A pessoa, nossa, eu quero me aposentar. Não quero mas mais. Tem todo esse trabalho de vida que eu construí, que eu tenho aqui vários clientes. Eu não quero abandonar esses clientes e muito menos abandonar a receita que esses clientes trazem para a corretora de vocês. E é aí que a gente vai entrar. A gente vai entrar com toda uma estrutura onde a gente continua fazendo todo o processo de renovação, atendimento, parcela, sinistro, cross-selling, como a Ana falou, da carteira de clientes que você tem. Claro que você não sai 100% do negócio, porque, como a gente sempre fala, o cliente não compra da corretora, ele compra de você. Mas a gente faz todo esse trabalho de atendimento ao cliente. E claro que uma vez ou outra a gente vai falar assim, olha, o Joãozinho aqui não quer renovar, me dá uma força aí. Só se for com você. Você tem que dar uma ligada lá e falar, olha, atende a Ana Júlia porque é ela que está renovando o meu seguro agora. E aí, com isso, a gente consegue manter uma receita recorrente para você, mesmo você estando aposentado. Sim. Essa é uma ideia que a gente está aqui desenvolvendo para os próximos meses. Quem escutar isso e tiver interesse e falar assim, nossa, isso faz sentido para mim, tá na hora de eu me aposentar, ou, desculpa o termo, tô de saco cheio, quero dar um tempo, a gente vai estar ali com uma estrutura pronta para atender vocês e os seus clientes. Sim, e o que eu acho legal trazer também, eu até trouxe alguns números aqui, porque a gente que está nesses cargos que pensa estratégia,
a gente lida com números, né? O Sim. nosso material de análise Gráficos, estão sempre números. números. Então, assim, se largar uma planilha de Excel na minha mão e na mão do Rogério, a gente adora. Ainda que eu adore falar, eu também adoro uma planilha de Excel. Os dados são o que fazem a gente se nortear em relação às decisões estratégicas que a gente vai tomar. E aí, por que a gente está investindo nisso, pensando novas possibilidades, até mesmo de projetos, né, dentro da Sustentare? A gente conversa com muitos corretores por esse mundo, por esse mercado segurador, e muitas vezes a gente vê um certo pessimismo no mercado segurador. Coisa que eu trouxe alguns dados aqui, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu levo esses dados também para os corretores, porque acho que falta uma certa divulgação dentro do nosso mercado. E são números, assim, que eu não sei a vocês quando eu os dizer aqui, mas são números que me alarmam. Então, por exemplo, Rogério, do dia 1º de janeiro ao dia 10 agora de junho, isso daqui são dados que eu extraí de dentro da SUSEP, tá? Inclusive, corretor, acesse o site da SUSEP, lá tem muito conteúdo de relevância para você que é corretor de seguros. Então, do dia 1º ao dia 10 de junho desse ano de 2025, a SUSEP já recebeu 4.556 cadastros de corretores de seguros. Isso representa, Rogério, pasme você, 28,3 registros por dia, ou um registro aproximadamente a cada hora. Então, vejam o mar azul de oportunidades que a gente tem. Eu tô te dizendo que, segundo a SUSEP, tem um corretor de seguros sendo registrado por hora na SUSEP. Isso é um número que é muito impactante. Sim, ele é um número bem impactante. Ele pode ser visto pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? O lado ruim, meu Deus, olha quantos concorrentes novos eu estou tendo aqui. A gente sabe que uma boa parte desse número é corretores que não estavam com seu cadastro em dia, porque há um passado não muito distante, deixou de ser exigido o cadastro, depois passou a ser exigido de novo, daí mudou o sistema para um novo sistema, então a gente não sabe o quanto esses números realmente são novos corretores ou ali, ou se são recadastramentos, mas aí me parece que o lado ruim é, temos mais concorrentes, temos que estar mais preparados para atender melhor esses clientes. Sim. O lado bom é, nossa, tem outras pessoas vendo que o nosso mercado é um mercado potencial e que tem muita coisa que crescer. E aí, fazendo um complemento a isso, não te cortando, Ana, os números da Sustentare provam isso. A corretora tem 19 anos de idade. 18. 18, 19. Eu não sou bom com números, como eu falei no início ali, né, na parte de memória. Mas teve apenas 2 meses nessa história de 18 anos que a gente não cresceu. Que foi agora no mês de maio do ano passado, em função das enchentes que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Então, mesmo durante a pandemia, que foi um período de incerteza para muitos mercados e diversas empresas faliram, deixaram de funcionar, reduziram muito seu faturamento, o mercado de seguro foi muito resiliente. Então, apenas esse ponto enchente nos afetou. Se a gente fosse uma empresa mais diversificada no Brasil, acho que nem isso talvez teria causado a gente a não crescer. Atingiu em cheio o Rio Grande do Sul, em cidades muito específicas que a gente tem unidades, então acabou que a gente deu uma tropeçada nesses 2 meses. Mas assim, não foi decrescer. A gente só estava acostumado a crescer 2 dígitos e naquele mês a gente decresceu 0,3. Então assim, foi praticamente 0 a 0, a gente não perdeu o negócio, mas a gente também deixou de ganhar novos. Então assim, a Sustentare cresce a passos largos há 18 anos, como tu falou. E o mercado segurador também cresce. Tu pode olhar, as seguradoras crescem seus faturamentos, seus lucros ano após ano. E o mercado de veículos, por exemplo, é sempre muito falado. A penetração de seguro é muito baixa, tem muitos veículos por ser segurado, muitas vidas por serem seguradas. Seguro residencial também não tem, vamos lá, não sei de 10 casas, quantas são seguradas ou não, mas o número é bem baixo. Então, a gente tem muito potencial pela frente ainda de novos negócios para poder vender. Sim. Corroborando mais alguns dados aqui. Então, a gente tem um total aí de mais de 141 mil corretores
cadastrados no Brasil, o que é um número bem significativo. Dados fechados da CNSEG de 2024, já dados compilados. Nós tivemos aí uma arrecadação a nível mercado segurador, com todos os ramos, com todos os produtos, na casa de 751 bilhões de reais. E uma coisa muito pouco dita, mas que também reforça a importância do nosso mercado segurador na responsabilidade social do nosso Brasil, é o valor em indenização que foi revertida à nossa população. Então, pasmem vocês, dos 751 bilhões de arrecadação, nós tivemos, com um crescimento de 12,4%, então um crescimento acima de 2 dígitos comparado a 2023, nós tivemos aí 504 bilhões em indenizações que foram destinadas, que retornaram. Isso para vocês, né, compreenderem, é um valor retornando à nossa sociedade. Então, pessoas que tiveram seus carros roubados, furtados, que foram vítimas de enchentes, de casas que ficaram embaixo d'água, de empresas que tiveram seu faturamento comprometido, seguro agrícola, de crédito, garantia, enfim, uma infinidade de produtos, e esse é um valor retornando para a sociedade, seja para a continuação daquela família porque perdeu o seu ente provedor ali, ou seja, qualquer outra situação que tenha ocorrido por uma regulação de sinistro. Ana, complementando isso que tu comentou, muitas pessoas acham que as seguradoras são milionárias e ganham muito dinheiro porque eles arrecadam muito prêmio. Mas a seguradora arrecada muito dinheiro, mas ela paga muito dinheiro, né? Acho que assim, deve retornar em torno de 70%, 75% de tudo que a seguradora cobra de prêmio dos nossos clientes. E quando eu falo prêmio é o preço do seguro, desculpa o meu segurez, mas de tudo que a seguradora cobra, em torno de 70%, 75% retorna para os clientes em forma de indenização. Mas é que, além disso, a seguradora tem o custo também operacional para manter sua estrutura, impostos a pagar, assistência 24 horas, que não entra nessa parte de indenização. Então, assim, eu acho que o lucro da seguradora é 3%, 4% de tudo que ela arrecada. Então, realmente tem uma parte social muito grande. E é muito satisfatório quando acontece algum tipo de situação e o cliente te liga e te fala, não, fica tranquilo, tu tem seguro para isso, pode ir para casa, dormir tranquilo que a gente vai resolver a tua situação. E assim, muitas pessoas quando a gente fala em seguro, eles pensam a primeira coisa no seguro do carro. Mas tem outras coisas muito mais importantes, assim. Aconteceu comigo, eu trabalho com seguro já há 17, 18 anos, e todo esse período foram poucas vezes que eu vi incêndios residenciais de perda total, onde queimou a casa da pessoa toda. E é uma situação muito triste. A pessoa perder tudo que ela tem, memórias, tudo, e ao mesmo tempo a gente poder dizer assim, não, fica tranquilo que tu vai reconstruir a tua casa exatamente como ela era antes. Ainda é uma situação triste, mas pelo menos a pessoa, ufa, pelo menos eu vou ter onde morar, né? Então, essa parte social do seguro, ela é extremamente importante. E as seguradoras botaram isso à prova nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Tinha guinchos guinchando o carro. Nem eram da própria seguradora. Guincho da Allianz guinchando o carro da Porto, guincho da Porto guinchando o carro da Tóquio Marine e guinchando carros que não eram nem segurados lá. Eles estavam dispostos a ajudar mesmo. Então, isso é uma parte muito legal e muito nobre do mercado de seguro, assim. Sim. Fechando a parte de dados, como eu disse, a gente gosta bastante de analisar isso para entender o cenário e o desafio que a gente tem pela frente. A gente participa hoje com 6,5% aproximadamente do PIB brasileiro. E a expectativa é que até 2030 a gente chegue a 10%. Cara, isso é muito maior que outros mercados aí pelo Brasil. Isso só mostra a potência do nosso mercado. Isso mostra o quanto a gente tem para crescer pela frente. Sim. Ainda, né? Então, a gente precisa de ter mais corretores qualificados, seguradoras com produtos adequados para o perfil do cliente para que a gente consiga chegar nesse número aí de 10%. Isso aí. Bom, que mais você pode contar para quem está escutando ou vendo a gente de novidades aí dentro da Sustentária que estão para vir ainda durante esse ano? Tem mais alguma coisa aí que você pode... Olha, podcast que a gente está iniciando agora. Estamos pensando nessa célula aí de sucessão que a gente comentou anteriormente. E estamos
idealizando e fazendo estudos ainda sobre como intensificar o serviço de back-office da Sustentária para tirar demanda das nossas unidades. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa em talvez a matriz da Sustentária fazer parcela em atraso. Quando eu digo fazer, é identificar que existe uma parcela em atraso, comunicar com o cliente, gerar um novo boleto, mandar para ele, resolver o problema em si para que a unidade não tenha que botar a mão. Estamos pensando também em sinistro, onde a gente poderia atender o sinistro das nossas unidades para que eles não tenham esse trabalho no dia a dia e possam focar mais no atendimento ao cliente. E uma série de outros serviços que a unidade tem no dia a dia, o corretor tem no dia a dia, que a gente poderia absorver aqui na matriz. E aí, a principal vantagem da gente fazer isso é que às vezes tu tem um corretor pequeno que ele não consegue ter uma pessoa só para calcular ou uma pessoa só para atender sinistro. Mas no momento que ele se junta com outros corretores, faz sentido. Aí tu tem uma pessoa ali específica para fazer aquele serviço que ela vai ser especialista naquilo. Porque imagina, no dia a dia de uma corretora, normalmente é a pessoa que faz cálculo é a mesma pessoa que faz parcela, que é a mesma pessoa que atende sinistro. Ela não está focada 100% numa coisa. Ela faz todos bem feitos? Sim, mas ela não tem uma eficiência, talvez, tão grande. E a gente se juntando para fazer esse serviço de maneira específica, então vai ter uma célula de parcela, uma célula de sinistro, a gente consegue otimizar, padronizar atendimento, para que o atendimento seja de excelência, e também tirar a carga de trabalho da mão do corretor, para que ele consiga cada vez vender mais e melhor e ganhar mais dinheiro. A gente está muito com esse foco. E, claro, usando tecnologia para isso, porque pessoas são muito importantes e pessoas têm que estar ali para colocar a mão no processo quando ele emperra. Mas a gente tem que tentar, na minha visão, automatizar o máximo possível esse processo para que o custo dele não seja muito alto. Então, é isso que a gente está pensando aí para os próximos meses de Sustentária. Claro que a gente não vai botar tudo assim, vamos implementando aos poucos e testando, e pode dar certo ou pode dar errado, mas é uma ideia que a gente está pensando aí para o futuro. Até porque, como a gente disse anteriormente, é uma analogia que eu costumo usar ali na minha equipe, né? Quando a gente tem as reuniões de alinhamento, a Sustentária, a gente pode comparar ela a um avião, né? Manobrar um avião no ar é uma tarefa bem complexa, né? Muitas das vezes, você que é nossa unidade, traz pra gente, Ana, precisa mexer nisso aqui, precisa melhorar aquilo ali, e às vezes a gente sabe que aparentemente pode ser aos olhos de vocês uma coisa muito simples, mas vocês não sabem o bastidor disso, todo o trabalho que a gente tem por trás, muitas vezes, para ir lá e mudar. Eu vou dar um exemplo simples. Nesse sistema novo que a gente lançou aí há 2 meses atrás, uma unidade falou assim: Rogério, por que não tem a busca por placa? Seria a coisa mais simples e fácil da vida. Aí eu até nem respondi o e-mail para ele, desculpa, eu vou chegar no teu e-mail e vou te responder. A gente não botou consulta por placa porque essa informação a gente não tem ainda naquele momento. Essa leitura de placa é feita só no outro sistema, que quando é cadastrado, e o sistema que ele me pediu é o SIGA. Para mim poder ter a consulta por placa, eu teria que perguntar para ele essa placa antes quando ele for cadastrar. E aí isso vai dar mais trabalho para ele do que facilidade. Então, às vezes, é uma coisinha que parece ser tão bobinha de fazer, mas lá no final, se eu, por exemplo, assim, só ele me pediu a placa. Se eu botasse o pedido de placa, eu teria que pedir para todo mundo. São 10 mil propostas por mês. Aí, digamos que tu demore 5 segundos para digitar a placa vezes 10 mil, é um tempão gigantesco. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas também para o melhor funcionamento do negócio. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na Sustentare. Eu não tinha ainda tenho muito pouco conhecimento na parte de tecnologia. O Rogério é muito melhor do que eu nisso. Mas quando eu entrei, eu tinha esse pensamento. Pô, mas eu só tô pedindo um botão ali. Exatamente. Custa colocar o botão ali que eu tô pedindo. E aí, quando eu entrei na Sustentária, eu tive conhecimento desse bastidor. Do quanto de dinheiro isso custa, do quanto de tempo investido nisso, né? E do quão complexo é manobrar, principalmente olhando para a Sustentare, que é uma operação muito diferenciada aos olhos das seguradoras, inclusive. São poucas as operações que a gente tem com o mesmo modelo ou com modelos parecidos aos da Sustentare. Então, vejam vocês, muitas vezes vocês nos cobram, poxa, Ana, vamos individualizar esse sistema, que é um dos pontos também que a gente está trabalhando muito intensivamente esse ano. Mas muitas vezes
não é que a gente não quer individualizar, muitas vezes a seguradora não tem essa tecnologia por trás, né? Muitas vezes a gente tem, até hoje, seguradoras cujo acesso é feito com um único CPF ou com um CNPJ e uma única senha. Então, muitas vezes a seguradora não tem essa tecnologia por trás que a Sustentare, com o nosso modelo, né, de negócio, necessita naquele momento. É aquela questão que às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. A gente poderia ter 100% dos acessos individualizados, só que a gente teria que sair de 40 seguradoras para 10. Sim. Vale a pena isso? Ao meu ver, não. Vale a pena a gente ter as 40, algumas com algumas suas particularidades, mas que a gente consiga ter uma maior competitividade. Porque hoje eu entendo que, agora com esse número que tu me trouxe aí da entrada de novos corretores e da concorrência de mercado que a gente vê no dia a dia, um corretor ter um maior leque de opções de seguradora para oferecer para os seus clientes é um excelente diferencial. Porque às vezes tu deixou de calcular uma seguradora ou outra, é aquela seguradora que está com a melhor condição para aquele cliente, né? Porque cada seguradora avalia o perfil do cliente de uma maneira diferente. Então, talvez para Allianz, na cidade tal, o preço é esse, para Tóquio é aquele. E para Tóquio faz mais sentido pegar aquele cliente. Então, a gente tem que sempre olhar todas as opções disponíveis para levar a melhor proteção para o cliente com o melhor custo para ele. Sim, e uma coisa muito curiosa nisso que eu queria trazer também é que nesse momento, a gente está nós estamos em junho de 2025. Nesse momento eu estou cursando o MBA, também lá na INS. Enfim, eu faço o que eu tenho a sorte de fazer o que eu amo trabalhar com seguros e a minha carreira toda é pautada em seguros. E atualmente eu estou cursando o MBA na INS. E você sabe que lá no MBA também tem sido muito curioso, porque eu tô tendo o olhar não só da corretora de seguros, mas eu tenho contato lá diariamente com as seguradoras, né? Então, com as pessoas que trabalham nas seguradoras. E é engraçado isso, olhando por todos os ângulos, né? Porque também para eles, uma das coisas que mais me confrontou lá num trabalho que nós tivemos é que muitas das vezes a seguradora até tem o sistema para isso. Só que a gente lida com muitas seguradoras que são multinacionais. E aí, muitas das vezes, a seguradora até tem aquilo preparado para colocar em prática, mas a matriz da seguradora fica em um país cuja a legislação de lá não permite aquela manobra. Então, assim... Ou então ela vai botar que eles têm, mas pouquíssimas pessoas vão utilizar, então o custo da implantação não compensa. E tem uma fila de prioridades, assim como a gente tem aqui na Sustentare também, as seguradoras também têm as suas filas, né, de prioridades. Então, é muito curioso quando a gente para analisar todos os ângulos e todos os aspectos desse nosso mercado que é diverso e que tem muita coisa que evoluiu, tem muita coisa a ser feita. E que bom poder fazer parte de uma empresa que a gente está indo. Construindo dia a dia. A gente está construindo. Eu tenho muito orgulho disso. Voltando um pouquinho ali quando você tocou no ponto de compliance de entrada de novas unidades, eu tenho muito orgulho de falar que nós temos um compliance que é na medida certa de entrada de novas unidades. A gente, se vocês forem parar para analisar, são 18 anos de estrada e temos hoje 135. A gente sempre varia aí nesse número, né? Mas 135 unidades. E, Ana, mas não eram para vocês terem muito mais unidades do que vocês têm hoje? Sim, a gente poderia. Mas a gente tem um compliance tão bacana, uma análise de novas unidades, a gente não está preocupado com quantidade, a gente está preocupado com qualidade. A gente está preocupado em qualidade em tudo que a gente tenta disponibilizar e o que a gente pensa para disponibilizar para vocês. O foco do comercial esse ano é a comunicação, porque eu quero estar próximo, a gente precisa criar esse vínculo, né? A gente está agora também já com um novo projeto que vai iniciar agora em junho e estender para julho, a primeira edição do nosso Sustentare Conecta. O que é o Sustentare Conecta? É um evento regional que a gente vai proporcionar para as nossas unidades. A princípio serão 4 regiões, então a gente vai ter Porto Alegre, Caxias do Sul,
Passo Fundo e região e Blumenau, porque a gente quer estar próximo das nossas unidades, a gente quer estar aqui, olho no olho, né? Conhecer com quem a gente está atendendo ali diariamente na matriz, quem a gente está ajudando a buscar um boleto, a transmitir uma proposta, a entender um produto, a entender uma condição geral. A gente quer criar, a gente precisa, enquanto mercado segurador, criar esse laço, essa proximidade entre a gente. A gente sustentar estar próximo das nossas unidades e as unidades entre elas estarem próximos. E esse também é um dos objetivos do nosso podcast. Trazer empresários de sucesso de outras unidades para que vocês vejam e escutem o que eles estão fazendo para você se inspirar e fazer a mesma coisa. Ou não fazer alguma coisa quando você julgar que não é necessário fazer. Mas a gente sabe que às vezes a distância e a correria do dia a dia acaba dificultando um pouco disso. Então esses eventos são um movimento que a gente está fazendo, a gente está criando agora o podcast, também está criando no WhatsApp lá as comunidades onde as pessoas vão poder participar. Que a nossa intenção é que o mercado se junte e cada vez fique mais forte para conseguir proteger ainda mais pessoas. É isso aí. Bom, acho que a gente abordou bastante coisa, né? Temos aí um primeiro episódio com bastante assunto para vocês escutarem. E aí eu queria propor uma dinâmica para você que a gente vai seguir na finalização de todo o episódio do nosso podcast. São 3 perguntas que eu separei aqui. Não é para criar polêmica, mas é para a gente aí pensar talvez novas possibilidades. Então, Legal. São 3 perguntas. A primeira... Tá, eu topo, mas desde que tu responda também, porque Não, a gente fechou. tá se entrevistando hoje. Então, vamos vambora. juntos, então. Então, a primeira pergunta. Rogério, o que todo corretor precisa escutar, mas nem sempre a gente tem coragem de dizer? Olha, eu acho que todo corretor deveria escutar que ele deve trabalhar muito forte e organizado nos agendamentos. Quando eu digo agendamento, é aquele seguro que você cotou num momento ou que você tinha para renovar e acabou perdendo. Então, tu cotou, não fechou, tu tinha essa renovação, não conseguiu fechar porque o cliente comprou em outro lugar. É tu agendar isso para o ano seguinte. Porque no mercado de seguro, no mercado de corretor de seguros, ele te traz uma previsibilidade de compra que nenhum outro mercado tem. Né? Tu consegue saber quando o cliente vai comprar e o que ele vai comprar. Então, assim, eu acho que teria outros mercados aí que daria tudo para ter essa previsibilidade de compra que o nosso setor tem. Então, a Ana cotou o seguro comigo esse ano, não fechou, e eu sei que ela fechou no Banco do Brasil por R$ 1.300 e não fechou comigo, o ano que vem, nessa mesma data, a Ana vai comprar. Então, todo corretor tem que ouvir que ele tem que se organizar muito com esse agendamento. Se antecipar muito no ano que vem para chegar com um prazo antes do corretor atual da pessoa, uma boa proposta, bem estruturada, com uma conversa com o cliente, para que ele consiga converter mais negócios. Eu acho que é isso que todo corretor deve ouvir. Perfeito. E tu, Ana, o que tu me diz? O que todo corretor precisa escutar? Cara, eu sempre tenho esse pensamento que, assim, se o seu diferencial é só preço, putz, a gente já perdeu enquanto mercado segurador. Porque se o segurado não enxerga em você nenhum outro benefício em ter você como corretor de seguro dele, se é só pelo preço, ele vai te trocar por outros R$10, que seja. Porque ele não vê aquela relação de custo-benefício, né? Então, assim, a gente sempre escuta falar no mercado de segurador, e o corretor de seguros vai acabar? Eu não acredito nisso. Na verdade, acredito. Eu acredito que o corretor de seguros que vai acabar, e na verdade eu até quero que acabe, é aquele corretor que está sentado atrás de uma mesa com a mentalidade de 2005, sei lá, tirando pedido ali de proposta de automóvel, sem procurar atualização, sem procurar se atualizar dentro do mercado. As informações chegam de uma maneira muito rápida, as coisas mudam de categoria, enfim, de uma maneira também igualmente rápida. Então, aquele corretor que não buscar conhecimento, que não buscar atualização, ele vai ficar para trás. Então... Posso fazer um complemento? Claro. Eu acho que quando a gente fala a palavra atualizar, muitas pessoas pensam, sistema, inteligência artificial, WhatsApp, rede social. Não, é fazer o básico bem feito. Mandar uma mensagem para o cliente e falar assim, oi, tudo bem? O teu seguro está próximo de renovar. Que horas que a gente pode conversar para entender as tuas necessidades do próximo ano?
falar com o cliente. A gente sabe que não é sempre que dá, mas falar com o cliente e tentar alinhar com ele o que ele precisa e fazer uma venda consultiva. Acho que a venda consultiva, ela vai muito além de preço. Perfeito. E é criar esse laço, mas é criar esse laço real, para além das aparências do que a gente sempre vê por aí. É criar essa proximidade. Poxa, eu tô entrevistando o Rogério, eu sei de onde ele veio, eu sei quem ele é, eu sei com que ele trabalha, eu sei qual é ali o vínculo familiar ou próximo pessoal dele. Né? É criar essa conexão real de você ter interesse no seu segurado, né? De saber adequar uma pólice para o que ele realmente precisa. O mercado está saturado de profissionais que só estão ali tirando proposta. E quantas vezes vocês não pegam, às vezes, propostas de outros corretores, apólices de outros corretores, e quando vocês vão analisar o perfil, tá com um enquadramento completamente incorreto. Então, a minha mensagem seria nesse sentido. Próxima pergunta, Rogério. Agora a gente falou do corretor, vamos falar da seguradora. O que toda seguradora precisa escutar e a gente nem sempre tem coragem de dizer? Olha, vou levantar um assunto aqui bem polêmico que as pessoas vão cair de pau nos comentários, mas eu acho que é bem importante ser dito para as seguradoras. Um cliente e um corretor compram um seguro de uma seguradora. Então, ele espera que essa seguradora entregue o serviço com excelência. E a gente sabe que hoje os serviços de assistência 24 horas, que são terceirizados em muitas seguradoras, eles não têm a mesma excelência que a gente espera que o nosso cliente receba. Então, às vezes, tu está escolhendo a melhor seguradora do mercado, que é super tecnológica, que o 0800 é ótimo, que o aplicativo é ótimo, que indeniza o sinistro muito rápido, mas quando precisa de uma assistência, ela acaba pecando. Então, eu acho que as seguradoras deveriam olhar com mais cuidado para isso. Eu sei que elas já estão olhando, é um desafio, não passando pano para ninguém, é um desafio muito grande. A gente sabe que o Brasil é muito grande, então até sei de casos aí de a melhor empresa de assistência da Europa veio para o Brasil, só que, cara, o país da Europa é o tamanho do Rio Grande do Sul, então é um desafio muito grande. Então a gente sabe que isso é difícil, mas é uma coisa que as seguradoras deveriam dar mais atenção. Perfeito. E tu, Ana, o que tu acha? Eu vou nessa linha sua, mas eu acho que eu complemento com muito mais seguradoras, muito mais do que market share. O que a gente está vendendo e o que a gente está buscando é credibilidade, né? Então, eu entendo e também existem números alarmantes no nosso mercado segurador de fraude, a gente sabe disso. Por isso mesmo que acredito que quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade o corretor tenha, ele também vai ser um agente de mudança nesse sentido de fraude, mas a gente está vendendo credibilidade para aquele segurado. Burocracias são necessárias e eu entendo muitas delas, só que a venda é maravilhosa, é tecnológica, passa o cartão, manda o link, a vistoria digital, e aí quando a gente é confrontado num sinistro, numa regulação de sinistro, a gente tem uma série de burocracias que, analisando ali e entendendo o nosso mercado, muitas delas são burocracias que já são ultrapassadas. Então, seguradoras, vamos buscar uma atualização nesse sentido. Sinistro. E a última, para fechar aqui com chave de ouro. Falamos de corretor, falamos de seguradora. Agora, o que todo cliente precisa escutar, Rogério, e a gente nem sempre tem a oportunidade de dizer? Olha, eu acho que para o cliente é uma coisa simples, mas é uma coisa simples que não acontece. Consiga um tempo de 15 minutos que seja no seu ano para falar com o seu corretor na hora da renovação. Tem muitos clientes que a gente manda mensagem para ele, perguntando uma hora para conversar, ele mal e porcamente responde no WhatsApp. É um tempo que você precisa entregar um tempo de qualidade para o seu corretor. Consiga 10, 15, 20, meia hora seria perfeito para você sentar uma vez por ano com o seu corretor, que é o período de renovação do seu seguro, para que o seu corretor entenda e saiba quais são as suas necessidades para o próximo ano. Porque a gente sabe que um ano é um período muito longo. As coisas mudam em um ano. Então, um ótimo exemplo, por exemplo, assim, você não tinha filho, você passou a ter um filho. Se você bateu o seu carro, antes talvez você ficava de a pé, andando de Uber, pegando um ônibus e resolvia. Agora, com um filho,
pequeno, você precisa ter um carro reserva, que vai poder dar mais conforto para sua família, levar a criança onde tem que levar. E muitas vezes a renovação de seguro acontece de maneira tão impessoal, pelo WhatsApp, ou até mesmo uma ligação muito rápida, que o corretor não consegue ter acesso a essa informação do cliente para poder personalizar e uma apólice de seguro para atender as necessidades do cliente. Então, só o que eu peço é 15 minutos do seu tempo, uma vez por ano. E tu, Ana? Perfeito. Bom, cliente, o que todo cliente precisa escutar e muitas vezes a gente não tem coragem ou a oportunidade de dizer: cliente, não troca o seu corretor por R$50, nem por 10 que seja, porque valorize a profissão e aquela pessoa que está ali, que tem o conhecimento e que está estudando e adequando a apólice para aquilo que você precisa, né? A gente vê muitos casos de corretores, e aqui faça um parênteses, se você está sendo maltratado, ou se você não está sendo atendido da maneira ao qual você espera que o corretor lhe atenda, ok, troque. Mas se você está tendo um bom atendimento, coloque na balança essa questão de custo-benefício, porque da nossa parte aqui, enquanto corretor, tudo isso envolve muito custo, né? Então, quando você troca ali um corretor por 10, 20, 30 reais que seja, isso tem um impacto muito grande dentro da operação de qualquer empresa, né? Então, cliente, valorize o seu corretor. Legal. Ana, estamos nos encaminhando para o fim. Já está ficando longo demais, as pessoas vão dormir ouvindo o nosso podcast. Então, gostaria primeiramente de agradecer tu ter topado fazer parte desse projeto junto comigo, do podcast. É uma coisa que a gente está começando agora, mas que espero que perdure por bastante tempo e que a gente possa entrevistar e conhecer muitas pessoas aqui e levar cada vez mais conhecimento para o mercado de seguro. Então, meu muito obrigado e, de minha parte, encerramos por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite. Eu também estou muito animada, temos muita coisa para fazer. Quero aqui entrevistar muitos expoentes do mercado segurador, de todas as esferas, seguradoras, unidades, corretores. Quem sabe até a gente clientes. Traz até um cliente aqui, né? Até clientes para entrevistar. Então, eu estou realmente muito animada. Quando o Rogério me disse, eu já falei: vambora, quando a gente começa. E muito obrigada a você que ficou até o final, que nos acompanhou até aqui, seja nos vendo ou nos ouvindo. Esperamos vocês nos próximos episódios. Já trago um spoiler para vocês. O nosso próximo episódio, o segundo episódio do Muito Mais Seguro, o nosso podcast, nós teremos o Marcos Trevisan, um corretor de seguros, um dos sócios aqui da Sustentare, uma referência no mercado segurador. Então, acompanhe a gente também no próximo episódio. Uma coisa, olha só, Rogério, você vai ficar impressionado. Acho que você nunca imaginou me vendo falar isso. Mas, para mim que não tenho rede social, curta, compartilhe o nosso conteúdo, deixe nos comentários o que você achou do nosso episódio piloto aqui do podcast, quais convidados você quer ver nos próximos programas, e acompanhe a gente nos próximos episódios. Para quem não tem rede social, ela tá bem treinada, hein? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.